Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Tempo de Ser e Fazer, um programa do MAP TV que traz hoje alguns convidados bem especiais, tanto os da casa quanto aqueles que vão estar nos ajudando a refletir sobre esse importante tema, as missões e o discipulado na Europa. Você está convidado a estar também fazendo suas perguntas, ok? Então vai preparando, vai sintonizando com a gente, que vai ser um programa muito legal, muito bacana, e a gente vai aprender muito. Hoje está conosco nosso querido Boanerges, o famoso Bona. Bona, seja bem-vindo, Deus abençoe, um prazer tê-lo conosco, Bona, sempre. Prazer mais uma vez, todos vocês que estão conectados, sejam todos bem-vindos, e é um prazer estar com vocês aqui. Maravilha, meu querido, Deus abençoe, viu? Está com a gente também aquele que fica nos bastidores ali, né, Bona? Cuidando de tudo e também nos ajudando aqui com ótimas perguntas e intervenções bem bacanas, que é o nosso querido Alisson Bandeira, lá do Rio Grande do Norte. O Bona está lá no Recife, Alisson lá no Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo, Deus abençoe, Alisson. Benção, Ari, está participando aí com vocês mais uma vez. Bona também, pertinho aqui da gente, né? E a todos que vão poder nos ajudar, né, a extrair o máximo possível dos nossos convidados dessa noite e também nos ajudar, né, e assimilando também as respostas que vão ser dadas, né, esse compartilhar que vai ser bem produtivo para a gente. Quero aí registrar esse tempo nosso bem especial. Maravilha. Os nossos convidados, então, né, gente? Os nossos convidados hoje especiais, em primeiro lugar, é a Liane, que está aqui em Curitiba, missionária, com uma experiência muito grande em muitos países da Europa e hoje trabalhando muito, né, Liane? Continua trabalhando muito pelas missões lá na Europa, daqui do Brasil, e ajudando bastante. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Para mim é um grande prazer, muito obrigado pelo convite. Eu sei que o tempo é curto pelos 33 anos da Europa, mas eu quero ser prestativa. Maravilha, viu? É um prazer tê-la conosco. Junto com a Liane, nós temos também mais dois convidados. Quero convidar também o Felipe da MTB. Seja bem-vindo, Felipe. É um prazer tê-lo conosco, direto do Rio de Janeiro. Felipe, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe. Obrigado, Ari. É um prazer estar aqui com os irmãos e vamos conversar. Maravilha, maravilha. E para completar o nosso time, nós temos lá no ataque, né, lá direto da Itália, nós temos o Caio. Caio Botega tem feito um trabalho muito bom, muito bacana, levando o evangelho lá na Itália, estabelecendo igrejas e abençoando aquela terra ali. Deus abençoe, Caio. Seja bem-vindo. É um grande prazer ter você com a gente aqui, viu? Ok. Olá, Ari, tudo bem? É um prazer para nós também estarmos compartilhando aquilo que Deus tem feito e eu estou na metade da estrada da Liane, ela está com 33, eu estou com 17 aqui. Uma alegria estar com vocês e conhecendo todo esse trabalho que vocês têm feito aí. Maravilha, viu? Seja bem-vindo, Caio. Só para o pessoal ter uma ideia, que hora você tem aí na sua nova terra? 2h30, 2h35. Olha aí, pessoal, 2h30 da manhã. Aqui já é julho. Vocês estão em junho ainda. Não é fácil, só missionário mesmo para estar se adaptando desse jeito aí, né, gente? Maravilha, pessoal. Muito bom ter vocês conosco, ok? Nós vamos ter uma palavra de oração agora, Alisson, e depois uma pequena vinheta, e em seguida nós queremos ouvir um pouco mais dos nossos convidados hoje. Vamos orar? O Bona vai nos dirigir numa palavra de oração, amém? Amém. Querido Pai, muito obrigado por esse privilégio de estarmos mais uma vez aqui para pensar no Teu reino, pensar naquilo que o Senhor tem feito, mesmo diante de todo esse caos que nós estamos vivendo, mas o Senhor tem nos dado conexões e estamos aqui hoje com um bate-papo muito especial e que o Senhor use, Deus, cada pessoa, use cada pergunta, cada comentário, cada situação, para nos encorajar e também nos direcionar naquilo que o Senhor deseja para nós, para a tua igreja, para o teu povo, diante de uma situação que temos vivido, mas temos a convicção de que o Senhor está no controle total de toda a situação. Nós queremos glorificar teu nome, nós queremos render graças ao Senhor e pedir que cada
ouvinte, cada um que está conectado hoje, que seja realmente impactado com o tempo que teremos aqui agora, Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha. Nós vamos ouvir um pouco, então, um pouco mais, né, sobre os nossos convidados e vamos também estar sabendo um pouco da parte deles, como andam as coisas, né, como anda a obra do Senhor Jesus, as missões no contexto europeu, principalmente. E depois o Felipe vai nos falar também, no final, um pouquinho de como anda essa questão dos envios, né, da saída de missionários daqui para lá e para outros lugares também. Então, vamos começar com a Liane. Liane, pode abrir o seu microfone, por gentileza, e fica à vontade para estar falando com a gente. Ele está aberto, né? Isso, Estão me ouvindo? Sim. Olha, eu passei ao todo 33 anos na Europa. Eu saí do Brasil em 81, ganhei uma bolsa de estudos para estudar teologia na Alemanha, e depois fiquei lá, trabalhei em Portugal muitos anos, trabalhei na Alemanha muitos anos, e por ver a Europa pobre espiritualmente, mas muito rica em sua história, eu passei quase os 33 anos chorando, porque eu via pessoas sedentas pelo Evangelho e não havia quem lhes pudesse trazer as boas novas. Nós temos na Europa, no continente europeu, 47, 48 países. Desses 19 países, não tem 1% de cristãos. Nós temos nesse continente, nesse velho continente europeu, 750 milhões de habitantes, e nós temos apenas 15 milhões que fazem parte de uma igreja evangélica. Nem todos esses têm uma experiência com Jesus Cristo. Alguns são evangélicos por tradição. Para vocês terem ideia da situação na Europa, estive em Portugal, em muitos lugares. Eu fiquei no norte de Portugal, na cidade de Viseu. Muitas cidades do norte não têm o Evangelho. E Deus abriu a porta em 5 emissoras católicas, onde eu fiz um programa evangelístico, e era médicos, empresários, donos de casa, estudantes, empresários, todos virem buscar Bíblia à minha porta. Então, vi muita gente carente, ansiosa por ouvir o Evangelho, e não há quem pregue. Chorei muito. Eu vi muitos brasileiros chegarem despreparados para a realidade, porque a Europa é um continente onde é preciso semear, a longo prazo, a missão é a longo prazo, a missão é relacional, você precisa ganhar amigos que aceitam depois o Evangelho de você. E esses brasileiros, que muitos eu vi chegar despreparados. E os brasileiros são relacionais, têm todas as habilidades para missões transculturais. Só que despreparados para essa Europa tão carente do Evangelho, muitos desses missionários optaram por uma vida material, ganhar dinheiro. Outros, eu ajudei alguns a regressarem pelo consulado brasileiro lavando prato no navio, porque a igreja abandonou na Europa sem frutos visíveis, e voltaram lavando prato com criança pequena ao Brasil. Então, eu digo assim, não pode ser, Senhor. A Europa precisa de missionários, os brasileiros, muitos deles vêm despreparados. Eu preciso ir ao Brasil, ajudar a preparar os brasileiros para a realidade que vão encontrar na Europa e trabalhar em parceria com os europeus. Porque
eu tenho mais 2 minutos, eu acho, 1 minuto. Chegando na Europa, começando um trabalho como brasileiro, começando um trabalho, você precisa entre 10 e 30 anos para ter uma igreja de 20, 30 pessoas montada. Se você vai para trabalhar com os europeus que já estão no campo, conhecem a cultura, conhecem a língua, você vai precisar 3 a 5 anos, máximo 8 anos, para ter o mesmo resultado de 20, 30 anos. Então, vale a pena trabalhar em parceria com os europeus. E eu cheguei a Curitiba, sou da CEPAL, mas formei aqui a Missão Esperança para a Europa, para dizer, essa missão só vai trabalhar com a demanda que chega da Europa. E nós vamos, então, preparar os missionários, enviá-los para trabalhar em parceria com os europeus. Quero concluir os meus minutos a dizer, é assustador a realidade espiritual. Eu via jornalistas irem na Alemanha, na Suíça, que são países que foram realmente reformados, são realmente pós-cristãos, né? Ninguém sabe por que celebramos o Natal ou Páscoa. Um jornalista na rua perguntar, ninguém sabe. Então, a Europa está toda secularizada. Claro que tem a história europeia é de cristianismo, por isso que a cultura tem essa qualidade cristã, mas os valores cristãos não existem na Europa, a não ser nesses 15 milhões que estão em igrejas evangélicas em 47 países. E não há povo que os europeus aceitam melhor do que o povo brasileiro. Nós começamos a falar em futebol, eles adoram. Nós gostamos de música, tocamos uma viola, eles adoram música. Então, nós temos aqui um celeiro de missionários para a Europa. Olha, passei o meu tempo, né? Mas, gente, olha, meu coração ficou na Europa. Eu amo a Europa, eu queria estar lá, mas eu estou aqui a desafiar os brasileiros. Vamos bem preparados para a Europa, vamos nos unir aos europeus que estão já no campo e nós vamos ajudá-los a fazer um trabalho maravilhoso. Os brasileiros sabem fazer isso. Amém. Amém. Tá bem? Obrigado, Liana. Nós vamos continuar conversando, viu? Vamos continuar essa conversa aí. Tá bom. Nós vamos ouvir um pouco do Caio, que o Caio está lá também agora, vendo do outro lado, né, da perspectiva de quem está lá também, e a gente vai construindo, assim, uma visão clara, né, desse trabalho bonito que vocês fazem. Por favor, Caio, fica à vontade. Ok. É precioso escutar o que a Liane falou, né, e nós estamos aqui há 17 anos, nós viemos aqui através da Junta de Missões Mundiais e mais a Igreja Batista do Bacaxeri, e quando nós chegamos aqui, tínhamos uma igreja de 19 brasileiros. Nosso primeiro passo foi o seguinte: a igreja não pode continuar na língua portuguesa, nós não temos que transferir toda essa mentalidade brasileira para uma mentalidade, uma cultura italiana, que não é algo de 5 minutos, não é algo nem de 1 ano. Mas foi o primeiro passo que nós começamos a fazer. A igreja começou a fazer as celebrações, os encontros, os estudos, todo na língua italiana. Aquele grupo que éramos a Treviso de 19 pessoas, o grupo começou a crescer e começaram a chegar os romenos, os moldavos, os africanos, os italianos. E atualmente nós estamos com mais de 30 etnias nas nossas igrejas. Ou seja, nós temos mais de 30 nações como membros das nossas igrejas. E aqui eu queria deixar a primeira frase: a Europa hoje não é mais o europeu. Então, o mundo está na Europa. E é interessante o processo de Deus nessa ação. Alguns 150 anos atrás, Deus enviou os italianos, os alemães para o Brasil. Por quê? Aí esses italianos, alemães se converteram no Brasil e hoje eles estão vindo para a Europa
para começar, iniciar, continuar um trabalho de evangelização missionário aqui na Europa. Como a Eliane falou, o brasileiro é muito bem visto, porque o brasileiro tem toda aquela... o lado eclético dele, o italiano, o alemão. Então, o brasileiro chegando, falando italiano, chegando aqui, falando o alemão, isso cria para ele uma curiosidade. E aí, vindo esse brasileiro convertido, a gente começa algo especial. Hoje, as igrejas estão crescendo aqui na Europa. Então, nós temos hoje a maior igreja da Europa, ela está em Budapeste, na Hungria. São mais de 70 mil membros. As igrejas estão crescendo não somente com o não europeu, mas também com o europeu. O nosso modo de trabalhar, além de puxar essa história para o italiano, nós começamos a trabalhar com pequenos grupos. E esses pequenos grupos fora da cidade de Treviso. Por quê? Nós estamos na região o maior deserto espiritual da Itália é aqui, o Nordeste. Então, nós estamos hoje com mais de 100 municípios que englobam, onde temos pelo menos um membro da igreja. E aqueles municípios próximos, nós começamos a pequenos grupos. E aí, deste modo, nós começamos novas igrejas. Foi a Belluno, depois foi a Conegliano, Pádua, e a última igreja que nós iniciamos agora é a Verona. Então, nós estamos com 5 igrejas que começaram de pequenos grupos discipuladores, e esses pequenos grupos, quando são 2, 3, se caracterizam como uma igreja. Sonhamos ainda expandir para a região da Eslovênia, para Trieste, para Udine, mas ainda Deus diz que não é o momento, e também mais para o norte, em direção à Áustria. Porque ali são várias localidades, cidades com mais de... São cidades interessantes aqui, 25, 30 mil habitantes, que realmente não têm um testemunho evangélico. Então, hoje eu vejo a Itália, a Europa com um grande potencial de evangelização e missionária. Eu acredito que o Espírito Santo está aqui. E o Espírito Santo está quebrando corações. Nós tivemos no ano passado, no ano retrasado, 2 conversões de pessoas que se converteram sozinhas, olhando uma pregação no YouTube. E aí, depois de uma pregação no YouTube, procuram uma igreja, não encontraram a nossa, nos ligaram. Passaram-se uma semana, 2, uma outra pessoa, a mesma coisa, escutou uma pregação no YouTube, italianos, todos eles, procuraram uma igreja, foi a nossa, e já são batizados. Então, o Espírito Santo está aqui, e se o Espírito Santo está aqui, é o momento que nós devemos chegar para falar. A história de Atos, capítulo 8, onde Deus chamou Filipe para aquele carro que estava indo para a África. Está ali, vai lá falar. Então, hoje é o momento do brasileiro estar aqui, preparado, como a Liane falou. Europa não é Brasil. O povo europeu não é Brasil. O povo brasileiro na Europa não é o povo brasileiro no Brasil. Então, são coisas que nós temos que aprender. Então, muitas vezes vem um missionário para cá e para eles é um choque, especialmente com o brasileiro na Europa. Então, é muito importante ele estar muito bem consciente, preparado e pronto para saber que é uma realidade diferente. Por isso que aquele período de 1 ano, 2 anos é muito bom. No momento que ele está aprendendo uma nova língua, melhorando a sua língua, ele também está aprendendo uma nova cultura, uma nova realidade. Então, o Felipe é a chave do negócio, então, Caio. O Espírito Santo já amou o Felipe, rapaz, então se é o Felipe... Eu deixei a bola picando, sou centroavante. Agora o Felipe, então, entra e arremata. Foi ótimo essa, foi boa. Deu a deixa. Bom, para mim, primeiro, é um privilégio estar ouvindo a Liane e o Caio com essa experiência na Europa, especificamente. Eu digo que eu sou mobilizador, é a minha vocação, é isso que eu faço, é isso que eu amo fazer. Estou atuando na AMTB, eu acho que é importante falar o que é a AMTB, só para os telespectadores entenderem um pouco. A Junta de Missões Mundiais, por exemplo, que foi dito pelo Caio, e a MEP, que é a Missão Esperança para a Europa, e a minha própria missão, onde eu sou obreiro, que é a Missão Evangélica Base, são filiadas à AMTB. A AMTB é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras. Ela é uma associação que, embora exista desde 1980 e alguma coisa, ela muitas das vezes não é muito conhecida.
dentro das igrejas, principalmente. Das agências é mais conhecido. Agora, a gente criou e formatou a área de mobilização da MTB justamente por essas crises que a gente tinha de grandes necessidades identificadas em contextos transculturais, sobretudo povos não alcançados ou não engajados, e essas necessidades, muitas igrejas, muitas vezes, querendo sair ao encontro para responder essas necessidades, porém, por maior boa intenção que tenham, muitas das vezes pecam, porque é normal, a barreira transcultural tem a sua complexidade. O Caio acabou de dizer falou um pouco sobre, não é Brasil, é Europa, é Itália, não é Brasil. Então, existem questões complexas, existe a perspectiva necessária do treinamento, da maturação da vocação, enfim, então, toda essa parte de know-how que poderia ser acessível à igreja local, muitas das vezes estava muito próximo dela, mas ela não sabia ainda os caminhos dela encontrar. E a MTB, por ser uma associação que reúne muitas organizações, como essas 3 que eu falei, tinha muitas delas que poderiam responder e ajudar a igreja a levar esse vocacionado para missões transculturais para chegar nessa ponta. Então, nasce aí a área de mobilização para buscar tentar aproximar as igrejas, que não há igreja sem ser missionária, missões faz parte do DNA da igreja, então, aproximar a igreja, a agência que pode ajudar com que aquele jovem ou aquela pessoa mais madura, mas que entenda que precisa ir para determinada região, foi vocacionado por Deus para estar naquele lugar, aproximar esses 3 elementos, vamos dizer, esses 3 sujeitos, agência, igreja e o vocacionado. E aí, eu tenho trabalhado nessa perspectiva. Por exemplo, dentro da MTB, em 2017, a gente chegou à conclusão, numa última pesquisa que foi feita pelo Departamento de Pesquisa da MTB, que nós temos 15 mil missionários no campo, isso me surpreendeu, mas nós temos ainda muitas necessidades. O caso é esse, como diz a Eliane, como disse o Caio. Ainda temos muitas necessidades, ainda temos, como diz o próprio Ronaldo Lidora, ele fala que o que nos sobrou hoje são as questões, são os campos mais complexos, dos treinamentos mais difíceis, quer dizer, existe uma complexidade maior para que se chegue nesses lugares onde a gente precisa chegar, o evangelho precisa chegar. Então, neste momento que a gente tem buscado muito, na área de mobilização missionária, principalmente no contexto da MTB, é a gente aproximar esses mundos, é a gente trazer para a igreja a realidade que eles estavam falando, de maneira que elas compreendam, porque muitas das vezes isso não é compreensível de um primeiro momento. A gente precisa chegar na linguagem que eles estão acostumados a falar dentro da liturgia da igreja. E, ao mesmo tempo, a igreja participar do processo participar do processo de capacitação, primeiro do despertamento, depois o despertamento, a capacitação e o envio e o cuidado. Porque se ela não participar disso tudo, com certeza, na ponta do projeto missionário, a gente vai ter problema. Existem papéis muito específicos aí, que só a agência, alguns pode desenvolver, e outros só a igreja pode fazer. E se a gente não conseguir uma harmonia nessa relação, a gente vai ter alguma dificuldade na ponta desse projeto. Então, é um prazer, como eu, retomando ao início da palavra, ouvir 2 pessoas que têm esse conhecimento da ponta na Europa. Eu estou aqui sugando, isso vai me ajudar a eu estar falando sobre isso, a multiplicar isso e poder trazer isso de uma maneira que as mais igrejas tomem conhecimento e mais vocacionados sejam despertados. Aí, depois, a gente pode estar falando de alguns instrumentos que existem, por exemplo, o próprio Vocari dentro da MTB, que é um despertamento de juventude. A juventude hoje, o Vocari é um movimento de despertamento e engajamento dos jovens na missão de Deus. Então, por exemplo, a gente lançou agora o Vocari em Ação, agora no período da pandemia, temos 500 jovens que entraram para jogar um jogo que o Vocari desenvolveu com eles, para que eles façam ações na região onde eles estão, e essas ações vão ganhar pontos. Então, eles sinalizarem o reino onde eles estão. Mas isso tem tudo uma perspectiva e um objetivo de levar eles a amadurecerem a visão sobre missões, sobre missão de Deus, sobre sinalizar o reino. E esses jovens são os jovens que estão chegando aí para irem para a Europa e para irem para todas as regiões onde é necessário.
Maravilha, gente. Muito legal já essa primeira fala de vocês. Eu vou entrar com a primeira pergunta, depois cada um pode comentar, e aí o Bona entra com a segunda pergunta, tá bom? A primeira pergunta que eu gostaria de colocar para vocês é nessa linha da capacitação, que foi talvez a marca principal da conversa. A pergunta seria o seguinte, Liane: onde a gente não pode falhar nessa capacitação? Aonde ela não pode pecar na formação, na preparação do missionário? Cada um podia levantar um aspecto, por gentileza, tá? De onde você acha que essa capacitação não pode falhar de forma alguma. Eu diria, a teologia é número 1. Para ir para a Europa, eu preciso de uma formação teológica, seja um seminário teológico, uma faculdade teológica. No Brasil, eu ouço falar muito de missiologia, né? Muitas escolas, mas a gente precisa de uma formação. Para vocês terem ideia, bom, olhando os nossos teólogos que saíram da Europa, eles deixaram um legado muito grande, o que é o estudo, para ocupar um púlpito. Em Portugal, por exemplo, os pastores portugueses, talvez alguém de Portugal esteja nos ouvir, eles fazem questão de fazer um doutorado, após a teologia, um doutorado. Agora, eu presenciei na Europa brasileiros despreparados entrando numa equipe onde as pessoas dão muito valor ao estudo, e de surgir a pergunta à pessoa do Brasil: e você, aonde fez a sua formação teológica? Olha, se a pessoa pudesse ter fugido debaixo da mesa, ela teria fugido, né? Saiu da Igreja do Brasil, foi para cooperar lá, mas não foi com preparo nenhum. E depois, eu preciso ter história sobre a Europa. Nós olhamos do Brasil para a Europa pós-cristã. Eu estive na Europa, em vários países, e depois fiz um levantamento, antes de vir ao Brasil. Nós temos que olhar para a Europa diferente do que nós olhamos. Nós temos que olhar para a Europa conhecendo a Europa pós-cristã e a Europa das Inquisições. Nós precisamos conhecer isso. Isso é importante para os europeus, que eles têm medos hoje por causa das Inquisições. Nós temos que saber que os católicos na Europa, e o Caio deve conhecer isso da Itália, eles tiveram acesso à Bíblia no Segundo Concílio do Vaticano, entre os anos 63 e 65, queridos. Isso é no nosso tempo. Até ali os padres falavam só em Caio. Latim. Ninguém entendia nada. E só a partir do Concílio do Vaticano, de 63 a 65, foi permitido aos católicos na Europa a ter uma Bíblia em casa. Mas ainda a gente não fez muita questão que eles fossem ler. Então, em Portugal, as pessoas terem uma Bíblia em casa é um talismã hoje, os católicos, né? É bom ter, o padre diz que é bom ter, mas não que nós devemos ler todos os dias, mas já é bom ter, né? Então, a gente precisa conhecer essa história do passado europeu para dizer: eu sei, e o que é atual hoje, né? Como as pessoas estão sedentas, o Caio falou da Itália. Em Portugal, queridos, na hora que eu tinha mudança carregada, eu fazia programa em 5 emissoras católicas com toda a liberdade. Uma emissora me pediu semana passada que eu voltasse a fazer o programa. Liane, volta a fazer o programa aqui. Gente, eu falei, eu estou no Brasil. Mas, para vocês terem ideia, eu estava com a mudança carregada em Portugal e uma emissora católica me chamou, que eu não conhecia.
E eu pedi para o meu pastor, que era o pastor Lopes, me acompanhar. Queridos, o que eu ouvi de 3 homens diretores da emissora, Liane, você tem os valores que o nosso povo precisa. E eu falei, mas quanto custa aqui 1 hora de emissão? Porque é preciso pagar. Sabe o que me disseram? Liane, você das 7 da manhã às 7 da noite faz o teu programa bíblico Momentos de Paz. E nós fizemos durante... queridos, as pedras estão a clamar. As pedras estão a clamar. Em Berlin-Steglitz, é uma parte, um bairro de Berlim, para ver as coisas lindas que acontecem. Eu estive justamente em 2015, porque eu sou enviada pela Alemanha para todo o campo missionário, tenho igreja, organização, mantenedores, tudo lá. Então, eu, cada 3 anos, estou 6 meses na Alemanha. Em Berlin-Steglitz, eu fui presenciar com os meus olhos 2 igrejas do Estado fechadas, porque não tinha ninguém, e os pastores tinham só um lugar de pregação para 5 pessoas. Chegaram os refugiados em 2015, 2 milhões de refugiados para a Europa. Sabe o que aconteceu? 2.000 muçulmanos se converteram, as 2 igrejas abriram, estouram pelas paredes, porque as pessoas vêm conhecer Jesus na Europa. O Caio estava a dizer de todas as nações, de todas as línguas, de todas as religiões, nós temos o povo na Europa. E esse povo está sedento em todo lugar, em todo lugar. Mas também os europeus, os muçulmanos na Europa são diferentes dos muçulmanos no Brasil. Lá eles são mais agressivos, porque eles também não sentem tanto amor na recepção, porque são milhões de uma vez, né? Então, para vocês terem ideia, mesmo na Alemanha, um alemão, o Pierre Vogel, é um alemão, é o mais extremista muçulmano na Alemanha. E ele converte 4.000 jovens por ano ao extremismo muçulmano. Olha, eu posso falar aqui horas, querido. A Europa está aberta, os jovens europeus, 25% de jovens europeus perdidos no álcool e na droga, e os muçulmanos chegam e oferecem família para esses jovens, e eles não têm valores familiares. Então, os muçulmanos integram eles na família deles, sem problema, esses jovens problemáticos, e esses se tornam muçulmanos ou radicais, dali 2, 3, 4, 5 anos. A Europa... O preparo principal tem a ver com o teológico, e o conhecimento da história e do atual contexto ali, Liane. Exatamente. Maravilha. Desculpa, okay. Eu abri muito, viu? Tranquilamente, viu? Vamos ouvir o Caio, o que você complementaria, Caio? O que mais que a gente precisa ficar atento na preparação do missionário para a Europa? O teológico é fundamental, nós estamos vivendo aqui alguns movimentos perigosos no aspecto de doutrina, mas integridade, porque a pessoa é muito bem observada e nós não podemos errar. Então, e quando erramos, a nossa integridade se mantém firme. Agora, algo muito fundamental, importante até para o Felipe, né? Eles têm que ser pessoas resistentes. Eles têm que pegar o arado e não olhar para trás. Porque chegar aqui, nós seremos discriminados, seremos rejeitados, apesar que a Liane, eu penso que ela tem de origem alemã, mas ela é brasileira. Eu tenho origem italiana, mas eu sou brasileiro. E nós somos ainda rejeitados. E essa pressão, o missionário tem que saber resistir. É verdade. E muitos missionários que chegaram e na primeira pressão abandonaram. É verdade. Então, tem que vir para a luta. E tem que saber que é partida de futebol em campo lá do interior do Rio Grande. Então tem que estar pronto. Caio, daria para dizer um chamado mesmo de Deus? Porque eu não entendi, desculpa, Liana.
um chamado de Deus, você diria um chamado, essa identificação, um chamado de Deus, né? A certeza que foi Deus. Sim, sim, sim. Né? É Deus que chama, não sou eu que me auto-chamo para ir. É verdade. É verdade. Sim, sim. Felipe. É interessante isso que essa abordagem, porque a Europa, normalmente a gente falar no Brasil da Europa é meio que uma coisa meio que romântica para quem não está acompanhando esse processo todo que vocês estão falando, que vocês conhecem a realidade do dia a dia e de como é que está o cenário disso. Mas, de todo modo, eu entendo que a gente precisa tomar cuidado sempre no processo de despertamento e amadurecimento desse vocacionado para ir para a Europa ou ir para qualquer lugar, mas a gente está falando especificamente da Europa. E esse vocacionado precisa ser testado. E onde ele é testado? Dentro da igreja local. A gente, às vezes, percebe muitas histórias de jovens que falam que querem ir para determinadas regiões, e às vezes a Europa pode acontecer na cabeça dele, eu quero ir para a Europa, porque a Europa realmente é um lugar, é um velho mundo, né? Um antigo mundo, onde parece uma coisa meio que maravilhosa, tão somente se for olhado só na perspectiva abstrata. Mas se a gente estimula esse tipo de comportamento, de decisão, sem testar esse jovem, e sem que esse jovem queira ser testado, realmente uma grande chance de ser precipitado esse envio. E aí ele vai provavelmente dar mais problema do que vai resolver, ou vai dar algum tipo de resposta para os problemas que são ser enfrentados. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a igreja local tem um papel fundamental nessa história. Fundamental. Muitas das vezes a gente encontra histórias de jovens que vão para uma agência, mas esse jovem muitas vezes não está sendo discipulado dentro da própria igreja, às vezes não é problema do pastor, não. É porque ele não quer ser discipulado. Então, a gente precisa, eu acho que eu entendo que uma dos aspectos fundamentais da formação de qualquer missionário é o discipulado. Não existe chamado, né? Muitas vezes a gente ouve, né? O meu chamado. Né? E aí a gente precisa desconstruir um pouco isso, no sentido de o chamado é nosso. O chamado é de todos nós. Cada um tem um papel nessa história. Se Deus está te vocacionando para ir para esse determinado lugar, neste momento, porque é nessa direção que Ele está te direcionando agora, a tua vida, a tua caminhada, o teu amadurecimento tem a ver com a minha vida que congrego com você na igreja, que tem uma função, que participo com você da ceia. A gente está junto, é um corpo. Então, quem se movimenta é o corpo. Né? Então, desconstruir isso logo no início, na cabeça de uma juventude, ou de uma pessoa, um novo convertido, está entendendo, ou aquele que já é convertido há muito tempo, mas está se lançando para a obra missionária intencionalmente agora, é desconstruir essa situação de que o meu chamado é tudo comigo, Deus falou comigo, e vamos que vamos. Porque isso, para dar problema no campo, é um pulo. Então, aí eu volto à questão do relacionamento, né? A relação, discipulado, raízes numa comunidade, relação da igreja com a agência, envolver o vocacionado que vai para aquele campo. O vocacionado todos nós somos, a gente sabe disso, mas aquele vocacionado específico que vai para aquele campo, envolver esses três sujeitos no processo é mais seguro para que a gente tenha um missionário mais preparado no campo. Maravilha, maravilha. Nós vamos fechar esse segundo bloco com a pergunta do Bona e vamos ter que ser bem objetivo, porque em seguida vem um outro terceiro bloco com as perguntas do pessoal que está assistindo. Então, você já pode ir colocando sua pergunta aí, ok? No YouTube, no Facebook, que a gente vai trazer a sua pergunta no ar, tá bom? Bona, traga a sua pergunta para os nossos convidados, por gentileza. A pergunta é bem dentro do que Felipe já está falando, né? Sobre a questão do discipulado. E a gente... Talvez eu acho que é uma pergunta que tem a ver com a realidade que vocês têm trazido, né? Eu estive em Portugal há um ano atrás, mais ou menos, um ano e pouco,
e eu fiquei impressionado com a falta de visão, a falta de preparo dos líderes em relação ao discipulado. Então, vendo isso, e obviamente a frieza que eu vi vocês, muito mais que isso, têm visto, mas a pergunta é como tem sido a visão, como é que vocês têm visto a visão do discipulado nos líderes que vocês têm conhecido na Europa, né? E como envolver as pessoas que estão indo nesse processo de discipulado, para que elas possam ir, de fato, com uma visão discipuladora, né, para a Europa. Como é que poderia... O que é que vocês diriam a respeito disso? Como tem sido a visão lá dos líderes a respeito do discipulado e como preparar, como as igrejas daqui podem estar preparando para enviar realmente missionários que sejam, como Liane falou, preparados teologicamente, mas também com a visão de discipulado. Porque ele pode até ir preparado teologicamente, mas sem a visão de discipulado. Então, como é que vocês veem isso? Nós exigimos dos nossos candidatos o Perspectivas. É um bom curso para o discipulado, né? Ele dá uma visão correta e tudo. Eu cheguei a Portugal em 81, em 89, a partir da Alemanha, e os pastores portugueses, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, no norte de Portugal, quando eu falei em discipulado, eles pediram para eu explicar para eles, em 89 foi isso, o que era o discipulado, né? Então, eu pedi a Deus também uma casa para nós poder reunir os pastores e dar treinamento para eles, porque eu vi que estava aberto, e dentro queriam saber. Claro, hoje, já são muitos anos depois, 30 anos depois, muita coisa mudou, mas discipulado é a chave bíblica para qualquer crente na Europa ficar na igreja, né? Se você não faz dele um discípulo, e olha o que eu digo para os nossos missionários, ir fazer discípulo que faça discípulo, porque senão vai ficar num só e a igreja morre na mesma, né? Então, nós temos que fazer um discipulado e precisamos aprendê-lo assim, aqui, discipulado, um discípulo que faça discípulo e que cresça assim, porque nós podemos ter a ideia errada de fazer um discípulo, né? Isso. Que crie gerações, né? A ideia de desenvolver gerações de discípulos. Exato. Obrigado. Felipe Caio, que contribuiu com a Liane comentou do Perspectivas. Perspectivas é uma ferramenta de mobilização de referência hoje no Brasil. Eu penso que assim, é um excelente caminho acho que para toda igreja, não só para aquele que quer ir para o campo transcultural, mas toda igreja. É um despertamento, de fato, são 12 tempos de reflexão sobre a missão de Deus, então vale muito a pena. A minha missão, a Missão Evangélica Base, tem trabalhado muito na perspectiva da mobilização, treinamento e capacitação de mobilizadores, e nisso a gente fala muito do discipulado dentro do processo de maturidade do mobilizador. Quer dizer, preste conta para alguém. Né? A pergunta foi como as igrejas aqui já entram nesse processo, né, de discipulado para transmitir um DNA que vá junto com o missionário para o campo. Um dos grandes iniciativas que pode ser feita aqui já é a prestação de contas. Isso. Então, para todos. A gente fala muito, na minha missão, a gente fala muito na perspectiva do mobilizador, mas a gente tem uma capacitação de um dia e que a gente começa a conversa com o mobilizador falando alguns dados informativos sobre missões breves, alguns conceitos teológicos importantes, mas a gente não aprofunda nisso, mas a gente dá as bases e depois a gente fala para ele: anote aí o nome de uma pessoa para você procurar e falar sobre o seu ministério, prestar conta da sua vida, e pedir para essa pessoa e dar a sua orelha para ela puxar. Escolha uma pessoa, não sai daqui sem uma pessoa. Por quê? Porque se a gente não caminha junto com alguém,
a gente não vai aprender a caminhar com outra pessoa. E a gente sempre vai sentir aquilo que a gente falou, que eu falei na palavra passada. É o meu chamado, é a minha caminhada. E não tem a ver só com ele, não tem a ver só comigo, tem a ver com a gente. Então, é o missionário, igreja local e agência, é um processo tríade. Muito bom, Felipe, muito bom. Igreja é relacional. Eu tenho que me relacionar. O europeu tem essa dificuldade de relacionamento, mas criar o discipulado, eu gosto muito do jogo de números da Bíblia, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, né? Ou seja, são 4 gerações ali de discipulado. A nossa igreja está com essa base, por isso que ela cresceu. Amém. Então, as pessoas que não entraram nessa linha de caminhada da igreja relacional, um caminhando com o outro, não sobrevive. E nós vivemos dentro de uma realidade europeia onde o mundo está aqui, abraçando, tirando os crentes. Então, se eu não estou agarradinho com alguém que me suporte, ou que eu suporte alguém, o suportar de manter essa pessoa em pé ainda, eu não sobrevivo aqui na Europa. Então, o discipular, ele é fundamental aqui no desenvolvimento da igreja. Nós estamos agora com esse relacionamento muito forte com o Bacaxeri e com a Igreja Batista do Bacaxeri em Curitiba. E a partir de julho, agosto, nós estaremos introduzindo um novo modo de discipular dentro da igreja para que essa velocidade de crescimento seja ainda maior. Amém. Porque a gente é o relacionamento. Amém. Que coisa boa. Eu acho que, antes de tudo, nós temos uma grande comissão na Bíblia. É a única. Ide, fazer discípulos. Não existe outra. Não é ide, cria isso, constrói isso, é fazer discípulo. E olha, nós temos que voltar para fazer missões como a Bíblia ensina. Fazer discípulos. E olha, né, Caio? Custa engolir bois, elefantes e tudo, mas vale a pena, né? Eu brinco com as pessoas aqui, ó, atenção, discipular não é fazer estudo bíblico. É caminhar que a tua vida seja um exemplo para aquela que você está caminhando. Eu digo sempre aqui que discipular dói, por isso que muitas pessoas não querem. Só um acréscimo, tem a ver, muitas das vezes a gente percebe, por exemplo, quando o missionário está no campo, a gente percebe a delegação do cuidado para um setor da igreja e o restante da igreja não participa desse processo de aprender a cuidar e aprender a caminhar junto. Isso também é uma dificuldade, porque a gente acaba tendo uma grande quantidade de pessoas dentro da igreja sem aprender a fazer isso. Quando é só para o pastor de missões, só para o conselho missionário. A gente precisa ampliar isso e trabalhar o lado de maneira ampla, caminhar junto. Maravilha. Temos algumas perguntas chegando agora do pessoal. Vamos colocar a primeira pergunta aí para ver quem gostaria de responder. Qual é a primeira pergunta que nós temos aí, Alisson? Tem uma série de perguntas ali, tá, gente? Tem bastante coisas, bastante temas. Aí cada um vai escolhendo aí qual que gostaria de entrar, né? Mas tem uma pergunta aqui bem interessante, enquanto o Alisson prepara ali, que é sobre a questão do sustento. Edson está perguntando como sustentar um missionário na Europa numa época em que o euro está cada vez mais difícil, Caio. Como é que fica o missionário se manter ou ele ser sustentado lá no trabalho missionário com esse grande desafio, ainda mais pela estatística que o Edson está apresentando ali, cada vez mais cai o nível do sustento missionário a partir das igrejas no Brasil. Como é que a gente trabalha essa questão de sustento? Eu posso responder? Eu acredito, primeiro, fielmente, que Deus quer a obediência e o resto Deus faz. Podia contar exemplos, mas nós temos que pensar cada vez, se eu penso em pandemia, eu estou à frente da missão Esperança para a Europa e sei o quanto é difícil os missionários levantar o sustento para a Europa. Nós temos que pensar
em fazer missões, seja lá para onde for, Europa ou para outros lados, que o missionário, em primeiro lugar, aquele missionário realmente chamado, ele vai saber, indo para a Europa, os europeus, no nosso caso, integrando com os europeus, nós pedimos para eles também em vir ao encontro com alguma coisa. Mas nós estamos a ver, nós e os europeus que vamos trabalhar juntos, que esse missionário provavelmente vai ter que trabalhar algumas horas por mês também, numa das formações profissionais dele, para conseguir uma quantia também, para ele poder viver e trabalhar no ministério na Europa. É o nosso plano que está a mudar, porque estamos a ver. Os europeus podem colaborar um pouco, eles têm que levar do Brasil, a igreja brasileira tem que aprender a dar para missões, não dá para tirar essa responsabilidade, mas o missionário provavelmente vai ter que trabalhar algumas horas para conseguir o que falta, que nem os europeus, nem os brasileiros podem levar. Né? Mas aí tem o perigo. Se for alguém que vai para lá começar um trabalho, dele se perder, porque olhando para o euro que entra, é fácil querer mais, né? Mas se ele sabe que ele tem um chamado, que ele vai para servir, para fazer discípulos, ele vai saber que vai trabalhar algumas horas para poder fazer essa obra. Eu vou dizer alguma coisinha que vocês podem ficar até bravos comigo, tá? Sim. A igreja brasileira é rica. Não, concordo. As igrejas brasileiras têm potencial. Concordo. Qual o problema que nós na Europa sofremos? Você vai falar da obra missionária na Europa, numa igreja no Brasil. Ao teu lado tem um missionário da África e um outro da China. Você ficou para o lado. Nós ainda temos aquela mentalidade que a obra missionária é social. Ou seja, nós vamos fazer a obra missionária onde o social é ainda o problema. Ou a perseguição. Então, a Europa, por que eu vou ajudar? Eu estou vendo um missionário que está indo agora lá para o Oriente Médio, está indo para o Iraque, está indo lá para o Quênia, para um outro país. Ele está precisando mais. Então, o nosso conceito de missões no Brasil, eu acho, você sabe até mais do que eu, talvez o Felipe até, eu acho que está ainda um pouco distorcido. As pessoas não fazem missão pensando nas pessoas, pensam no social para as pessoas. Então, a igreja brasileira tem condições, tem potencial, mas ela não está vendo o potencial que existe na Europa hoje. Como é que eu vou entrar na Turquia? Eu vou mandar um missionário para a Alemanha. Tem toda a liberdade de evangelizar os turcos na Alemanha e o cara se converte e vai para a Turquia. Como é que eu vou evangelizar hoje um árabe? Eu vou mandar para a Europa. Esse cara se converte aqui na Europa, preparamos ele e ele volta para o Afeganistão, para o Paquistão, para um país onde a perseguição é muito forte. Ou seja, a nossa visão, a nossa estratégia como Brasil hoje, eu penso que nós estamos perdendo algum tempo. É o meu conceito. O Brasil é rico, pode sustentar o missionário na Itália, sim, na Europa, porque a Europa hoje, claro, hoje está praticamente 6-1, né, o euro para o real, mas o custo de vida não é tão alto como a gente pensa, talvez alguns países na África seja até mais alto, mas eu penso, falta conscientização hoje para a igreja brasileira sentir que a Europa precisa trabalhar com o povo, com gente. Na minha leitura, assim, da experiência que eu atuo, a gente precisa de mais informações qualificadas como essas, que a Liane está trazendo, que o Caio está trazendo, de maneira que essas informações se tornem acessíveis a mais igrejas. Sem dúvida, é muito o conhecimento prático, objetivo, concreto do que está acontecendo, ele não é dominado pela maioria das pessoas que estão dentro da igreja. Ele não tem esse conhecimento. Ainda tem eu concordo com o Caio que muitas das vezes tem essa questão, mas é a Europa. Mas a Europa é rica, a Europa é um mundo desenvolvido. Então, isso é preciso ser
desconstruído isso e criar e ter mais informações qualificadas para que a gente leve. E aí tem a ver com produção de vídeos curtos, objetivos, mobilizadores capacitados, como a Liane, que veio para o Brasil para poder fazer esse tipo de recrutamento, porque essas informações qualificadas é as que vão chegar e vão fazer as pessoas começarem a ampliar a sua visão da Europa. Porque, realmente, sem essa... É que nem, por exemplo, eu, quando eu entrei comecei a atuar dentro da MTB, eu fui na minha primeira reunião de diretoria, com a diretoria. Quando eu cheguei lá, eu sentei, o pessoal do Departamento de Assuntos Indígenas começou a falar do trabalho que eles faziam. Eu fiquei assim, ó. Meu Deus. Eu vi, porque eu sou cria da igreja, eu não vim de agência, eu vim da igreja e depois eu fui para a agência. Então, eu parei e falei, meu Deus, a igreja não sabe disso. A igreja precisa saber disso. Então, assim, a gente precisa tornar essas informações mais acessíveis, conversar mais a respeito, talvez, aí eu já lanço uma bola aí para vocês, a Eliane e Caio, talvez começar a movimentar as nossas organizações para que chamem outras que atuam na Europa, para a gente começar a dialogar sobre os desafios da Europa e maneiras da gente chegar no recrutamento qualificado, enfim. Desculpa, eu falo muito. Vamos lá. Não, eu também falo muito. Tem outra pergunta aqui, a pergunta do Marcelo Fraga. Posso ler, Ari? Isso, traz para nós essa pergunta, é bem interessante. Muitos pensam em estabelecer bases na Europa para cuidar, treinar e discipular aqueles que estão lá ou que irão para lá. Essa visão é relevante? Em quais países seriam mais estratégicos? Eu não entendi. Vocês poderiam comentar? Trabalhar com os brasileiros na Europa? Como é que é? A ideia é de apoiar os missionários que estão lá, oferecendo para eles o cuidado, o treinamento lá também. Ainda existe essa perspectiva de ter uma base lá, que apoie, que dê o suporte que o missionário precisa. Lá ainda é essa forma de trabalhar ou é outra maneira? Eu, pessoalmente, tenho esse sonho, viu? Porque, como eu falei antes, o turco se converte, onde é que ele vai ser preparado? Aí, lá na França, se converteu um argelino, onde é que ele vai ser preparado? Porque eu ainda sonho em ter aqui na Europa uma base, não só para os brasileiros, mas para todas essas nações que estão aqui na Europa, que o pessoal está se convertendo. A Eliane falou de muitas igrejas na Alemanha, mas também na Áustria, igrejas que estão crescendo com o refugiado. Esse pessoal se converte, tem que ter uma base de preparação, de formação, e depois para esse pessoal voltar. Esse refugiado, ele vem para cá, mas eles não ficam aqui, eles voltam para a sua base, para o seu país de origem. Então, se o cara se converte, olha, essa base aqui seria fenomenal. Fenomenal. Tem todo o meu apoio. Na Europa tem o Member Care. Marcelo, você conhece bem o Member Care, também existe no Brasil. E eles estão bem estruturados na Europa como Member Care, em todos os países. E tem, em Portugal, por exemplo, o Member Care é de brasileiros, quase só brasileiros que estão lá. Então, eles são bem treinados para esse trabalho e eles têm lugares onde eles abrigam missionários, trabalham com eles psicologicamente, vê os problemas, soluções e tal. Eu acho que estrutura boa do Member Care tem em todos os países da Europa, tem que tornar conhecido isso para os brasileiros e para os estrangeiros também, que se convertem lá, de poder buscar esses apoios. Hoje tem, nesses últimos 15, 20 anos, tem boas estruturas, né? Não são conhecidas. Nós temos uma outra pergunta, falando agora um pouco sobre duas abordagens, né, importantes, e eu queria que um de vocês comentasse. A pergunta acho que foi direcionada para a Liana, né, se nesses tempos
você se ocupou, e o que é mais importante, na sua opinião, nesse momento? É o evangelizar, o plantar igreja ou treinar pessoas? O que seria uma prioridade ou mais importante nesse momento? 3 coisas são importantes, mas primeiro, antes de tudo, a Europa, você não alcança os europeus sem fazer amizade com eles, e mesmo com os outros que vivem lá. Por quê? O Deus que os europeus hoje têm é um pouco de Maomé, um pouco de budismo, um pouco de islamismo, um pouco de Bíblia, um pouco de esoterismo, e é esse Deus. Agora, digamos, eu chego como missionária lá e trago Jesus. Vocês acham que alguém quer me ouvir? Ninguém. Se Jesus, se eu abrir a boca, ainda sou capaz de levar uma, né? Então, é preciso relacionar, ganhar amigos para evangelizá-los. E isso em toda a Europa, em toda a Europa. E depois de ganhá-los para Jesus é discipulá-los. Depois é construir célula, depois é construir igreja, né, Caio? Concorda? Uhum. É esse o caminho. Quem for para a Europa para encontrar europeus ou estrangeiros lá de braço aberto recebendo, não. Entre os crentes, e o Caio falou isso antes, entre os crentes, você chegando lá, por isso, olha uma chave que eu trouxe para o Brasil, trabalhar com os europeus não vai acontecer isso. Porque se um brasileiro vem sozinho primeiro se estabelecer lá, os crentes de outras igrejas vão dizer, o que você vai fazer aqui? Eu ouvi isso de pastores que me disseram, o que você veio fazer aqui? Aqui não precisa, aqui não faz falta. Né? Então, é difícil chegar e ser recebido assim, ninguém vai ser recebido lá. Nesse Agora, sentido, Eliane, funcionaria, na opinião de vocês, funcionaria aquela estratégia de viagens a curto prazo, de passar um tempo fazendo um trabalho missionário? Isso daria certo? É uma estratégia válida ainda? Para a Europa, eu acho difícil, porque na Europa você vai ser... Os portugueses até você não precisa pagar a conta das frutas, como brasileiro passando por lá. Agora, se você chegar depois de novo com o evangelho, aí você é perseguido, né? Mas enquanto você estava lá como turista, isso é uma experiência... Na Europa, para mim, não dá certo, a curto prazo. Uhum. A curto prazo, não dá certo. Ó, Caio, diga você lá da Itália. Assina embaixo. As experiências aqui de viagem a curto prazo não funcionou. Não dá nada, não. A Europa não tem que ir muito trabalho, esforço, não dá retorno. Tem que ir comprar já o caixão lá, né? É isso. Você falou. Já vai encomendado. Já vai encomendado, vou morrer lá. Gente, que maravilha, viu? Nós estamos... Como é que é, Caio? Hoje eu escutei uma frase que eu gostei muito. O missionário, ele não foi convidado. Não. Ele teve um chamado para ir. Então, ninguém vai te abraçar. Você foi convidado, você chegou na Europa, todo mundo vai te abraçar. Que é isso? Tem uma comissão de recepção lá, nada disso. Não. Gente, que maravilha, viu? Pena que o nosso tempo é bem curtinho, mas foi muito enriquecedora a nossa conversa. Eu creio que as pessoas estão se manifestando lá, pelo que eu dei uma olhadinha, gostando bastante do papo, viu? Quem sabe em breve a gente possa fazer um outro bate-papo também, né? Abordando outras questões. Mas foi muito legal, quero agradecer de coração essa participação de vocês. O nosso objetivo aqui é informar, despertar, né? E vocês nos ajudaram muito nisso, né? Nós cremos aí que muita gente vai estar se levantando, muita gente vai estar se decidindo, né? E vai ser realmente muito bacana a gente poder replicar essa conversa que a gente teve aqui. Queríamos ouvir uma palavra final de cada um de vocês nessa nossa despedida, tá bom? Eliane, fica à vontade para começar. A vida é muito curta. Você não pode dar nada a Deus que não é dele. Então, é tão importante se colocar à disposição de Deus para o projeto
que Ele tem para nós. Ele é curto demais, gente. Eu queria estar na Europa, minha vida é curta, eu queria repetir tudo. Não posso dar nada a Deus que não seja dele. Senhor, eu e tudo que sou é teu. Felipe, eu queria dizer, Ari, ao Felipe, que foi tão bom o Felipe estar, porque nós falamos da Europa, e o Felipe ajuda aqui a dizer como é que a igreja brasileira funciona nessa missão intercultural, né, Felipe? Mas, Ari, tudo é de Deus. Não posso dar nada a Ele. Então, Senhor, aqui estou, né? Amém. Amém. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Caio, fica à vontade para as suas últimas palavras aqui no programa. O que eu gostaria, primeiro, agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos e conhecer a vocês, né? Eu não conhecia. E queria deixar uma palavra: busquem o que é eterno, como a motivação no que é eterno. Eu gosto muito de Hebreus 12, quando o autor de Hebreus diz assim, que o teu olhar esteja em Cristo na cruz, mas não somente Cristo na cruz, sofrendo na cruz. Essa motivação deve ser a nossa caminhada, porque isso me leva a olhar para uma eternidade. Então, que todas as nossas decisões, pensamentos e objetivos de vida sejam com princípios eternos e com um olhar na eternidade. Amém. Glória a Deus. Bom, minha despedida, primeiro dizer que é uma alegria estar com vocês. Eu sou pai de um menino lindo, de recém-nascido, então esse horário para mim está acordado assim, só num papo muito agradável que eu estou tendo como esse. E porque ele está dormindo, eu aproveito para dormir. Mas dizer assim que o que eu poderia, com palavra final, você que se sente vocacionado para estar caminhando para o campo transcultural, falar do evangelho em outra cultura, primeiro comece entendendo o mundo que você vive. E aí eu vou dar uma dica de livro que eu sugeri aí, que é Cristianismo numa Sociedade Pluralista, do Leslie Newbegin. O Evangelho em uma Sociedade Pluralista, desculpa, eu errei o nome, mas é o horário e o sono já. Mas, esse livro é um livro interessante para você ler. É muito importante, como a Liane falou, não adianta você ir para um lugar sem você entender o funcionamento desse lugar, a história desse lugar, você tem que se identificar com a pessoa. Europa, qualquer lugar se for, mas nós estamos falando especificamente da Europa. Treine na sua igreja local. Não pense, eu vou para a Itália ser missionário sem você ser servo onde você está, sendo submisso à sua liderança, tendo alguém para prestar conta. Isso faz parte do seu amadurecimento. Na caminhada, você vai chegar lá, mas você não chega sozinho. A gente só chega junto. É isso. Maravilha. Olha, muito obrigado mais uma vez. Eu também estou bem feliz, assim como o Felipe falou do filho, né? Também estou muito feliz que o meu filho, nesse contexto missionário, e na conversa que vai, conversa que vem, eu acabei conhecendo o Caio, me indicaram, né? E eu indiquei lá para o meu filho, e hoje meu filho está congregando lá em uma das igrejas que o Caio planta lá. Tá o meu filhinho lá, o meu querido, está congregando lá com a esposa e a filhinha. Já foi, né, integrado na Igreja de Jesus, depois de muitos anos que ele procurava, finalmente ele está congregando, bem feliz. Então, eu também sou um pai feliz hoje aqui, né, agradecendo pelo trabalho de vocês, pelo trabalho que tão brilhantemente vocês têm dedicado a fazer. Louvado seja Deus por vocês, viu? Meu filho está na Itália, ali na cidade de Vasola, e ele congrega ali em Corneliano, que foi comentado, né? Que tem um trabalho lá, ele congrega em Corneliano. Em breve eu estarei aí para dar um abraço em vocês aí, com meu filho lá na igreja, dar glória a Deus e agradecer por essa bênção que é poder ter um grupo de irmãos lá juntos, viu? Isso é bênção. E nós vamos agradecer a Deus com o José vai fazer a oração, o José que também é um missionário, é um trabalho maravilhoso que o José fez na Venezuela, vem de uma experiência muito linda,
e tem nos ajudado aqui no programa, nos ajudado também no cuidado de pastores aqui em Minas Gerais. José tem sido uma bênção. Pode orar por nós, por favor, José? Dê as suas palavras aí e depois encerre com a oração. Ok. Queridos, sem dúvida, umas palavras e uma mensagem tremenda para a igreja brasileira, para os nossos jovens. Eu creio que essa semente vai dar muito fruto. A participação de vocês nesse momento, nesse programa, como em tantos outros, mas vocês especialmente, creiam, esta semente está sendo bem plantada. Bem? Vamos orar. Senhor, quero louvar o teu nome pela vida dos meus irmãos. Quero agradecer porque o Senhor os chamou, que o Senhor, ó Deus, deu a eles a graça de, ó Deus, servir ao Senhor no campo missionário, de estar também, ó Deus, motivando a outros, chamando a outros, ó Deus, para este campo que é tão grande, tão vasto, e falta obreiros. E nós te pedimos nesta noite, aqui reunidos, levanta obreiros para a seara do Senhor. Jesus, levanta obreiros. Nós te pedimos, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, gente. Obrigado, boa noite para todo mundo aí, viu? Deus abençoe. Um abraço a todos que estiveram conosco. Quem acompanhou até agora, muito obrigado. Vamos ver o que vem por aí, então, José? Alisson, o que vem semana que vem? Semana que vem temos outro programa muito legal, imperdível. Vamos ter aí uma live especial sobre Igreja Saudável, ok? Vamos ter alguns convidados com o Marinho, alguns convidados com o Rodrigo. O David vai estar participando aqui com a gente, falando sobre esse tema muito importante, a Igreja Simples, discipuladora, multiplicadora. Será que isso é possível? Venha semana que vem para conhecer um pouco desse tema, ok? E nós vamos ter também amanhã um encontro bem bacana, um encontro falando sobre o cuidado de pastores para toda a região do norte. Então, pastores aí do norte, você que está nessa região, vai ter um encontro muito legal amanhã. Se você quiser mais informações, você faz contato com a gente aí, e a gente vai colocar você na live especial que vai acontecer, focada nos pastores que estão no norte, ok? Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença, fiquem em paz, semana que vem nós estamos juntos aí. Amém, José? Maravilha.